Eu gostaria de convidá-los a abrir aí as Bíblias, né? Senão nós vamos também projetar aqui Lucas capítulo 24, versículo 13. Lucas capítulo 24, versículo 13, nos traz aqui nessa noite uma narrativa muito especial. Nos traz aqui uma leitura de algo que aconteceu e que o Senhor nos apresenta para hoje, né? Nos traz para hoje uma realidade. A partir do versículo 13 vai dizer assim: e naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que fica a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então ele lhe questionou: o que vos preocupa? E sobre o que ides discutindo durante a vossa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe: és o único, porventura, que tem estado em Jerusalém, ignoras os acontecimentos desses últimos dias? Ao que ele lhe indagou: quais? E eles começaram a lhe explanar. Ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os chefes dos sacerdotes e os profetas e os poderosos, em obras e palavras diante de Deus e tal, né? Voltando aqui para o 30, desculpa que o meu óculos aqui não está me ajudando muito, viu, irmãos? E como no 20 agora, e como o chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram, 21. E nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer a total redenção a Israel. Mas hoje já é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram, portanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos que lhe asseguraram: ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém não viram ele. Admoestou Jesus: ó tolos de entendimento e lentos de coração, para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a respeito constava em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiam, Jesus fez com quem ia continuar a caminhada, seguindo mais à frente. Porém, eles muito insistiram, rogando-lhe: fica conosco, pois é tarde e o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Nesse momento, nesse mesmo instante, lhe abriram os olhos e o reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos dele. Queridos, nós estamos vendo aqui uma cena bastante interessante. Todos aqueles acontecimentos, os discípulos estavam ali, todos esses discípulos aqui que falam não eram os apóstolos, eles eram daqueles dos 500 que andavam com Jesus, que estavam ao redor deles, né? Estavam próximos de Jesus, mas eram os discípulos daqueles 500. E eles estavam vivendo todo aquele momento, ouvindo Jesus, acompanhando Jesus, estando com ele em tudo que acontecia. Mas de repente aquele acontecimento tão triste, tão desafiador, através da morte de Jesus Cristo e toda aquela perseguição, todo mundo amedrontado, todo mundo com medo. Eles tinham saído de um vilarejo, de a gente chama aqui de distrito, né? Eles tinham saído desse distrito, desse vilarejo, chamado Emaús, e tinham ido para Jerusalém. Eles queriam acompanhar o Mestre, eles queriam estar com Jesus. Mas de repente todos aqueles acontecimentos, o medo, a tristeza, fizeram com que eles pensassem: olha, tudo acabou. Chegou ao fim de todas as coisas. Vamos
embora para casa. Eu imagino o sentimento, né? Sonhávamos, imaginávamos com tudo que ia acontecer, mas enfim, chegou ao fim, acabou. Vamos embora, vamos voltar para a nossa casa, vamos voltar para o nosso vilarejo. Essas duas pessoas que nós encontramos fugindo pela estrada, voltando para a sua aldeia, achando que tudo tinha chegado ao fim. Desanimados, abatidos, sem direção, sem esperança, longe do povo de Deus, sem o alimento da palavra que eles estavam tendo todos os dias. E nós vamos encontrar isso também em vários textos da palavra de Deus, esses acontecimentos, momentos que lá no passado também viveram isso. Podemos lembrar disso também, né, através aí de textos como, por exemplo, um que nós, inclusive, ouvimos aqui no domingo, o pastor Marcos trouxe essa passagem também, em 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 15, e eu quero ler para vocês aqui, que diz assim: tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são que estão conosco do que o que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu o que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Olha uma outra passagem interessante. O rei tinha mandado o exército para prender o profeta, para pegar ele, para matar, sei lá, revoltado que o rei estava. Tinha mandado um exército. Pensa num exército gigante para pegar um homem só, para matar só um homem, só o profeta. E o profeta Eliseu estava ali, junto com o seu servo, né, o chamado de moço, estava junto com ele. E o moço levantou mais cedo, abriu os olhos e viu aquele exército vindo, né, e ficou amedrontado. E por que eu estou trazendo essas duas histórias, uma do Novo Testamento, outra do Antigo Testamento, que nos mostra que mesmo nós, na caminhada hoje, encontramos momentos assim na nossa vida. Às vezes o medo, os desafios da vida. Nós ficamos com os nossos olhos tão vendados para a presença de Deus, para aquilo que Deus está nos mostrando, e ficamos fitos só naquilo que a gente tem medo. E eu imagino, irmãos, ali o moço, né, do profeta, olhando e vendo aquele exército e falando: o que vamos fazer? Estamos mortos, não tem para onde ir. Aí o profeta levanta e olha e fala: peraí, mas o nosso exército é maior do que o deles. Porque o profeta estava olhando com os olhos espirituais. O moço dele não. Mas o profeta foi generoso, né? Ele orou para o Senhor e falou: Senhor, abre os olhos desse moço, permita que ele olhe. Mas eu hoje fiquei assim, meditando nessa palavra, falando: Senhor, que cena mais maravilhosa. Imagina, né? Você está vendo um exército ali, o gigante para te vencer, para te derrotar. E de repente, pelos olhos espirituais, você olha e vê um exército, uma milícia de anjos, todos guerreiros, apenas esperando que aquele exército viesse. Aí o profeta disse para ele: maior é o que está conosco do que o que está com eles. O nosso exército é maior, é mais poderoso. Do que você está entristecido? Mesmo assim, nós vemos também essa passagem daqueles discípulos que estavam com Jesus. Quantos de nós, às vezes, no dia a dia, estamos aí, né, sem direção, né, estamos aí, não entendemos o porquê que as coisas estão acontecendo, e às vezes isso são as distrações, as angústias, as ansiedades, as tristezas, faltas ou sobras, né, que às vezes tem na nossa vida, que nos tira essa oportunidade de entender que o Senhor está conosco. O mesmo acontecimento, por isso que eu trouxe isso lá para o Antigo Testamento, a visão de quem olhava e conseguia ver pelos olhos da fé, pelos olhos espirituais, e quem não conseguia enxergar, quem conseguia enxergar o medo, o pavor, a angústia, a dificuldade, a morte.
E esses homens também aqui no Novo Testamento, depois de todos aqueles, e eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica a eles, imagina só viver um momento como aquele. A morte de Jesus, a perseguição, todos eles se afugentando, correndo. Amados, eu imagino o clima que estava ali em Jerusalém naquele período, naquele dia, naqueles dias todos. Perseguição, querendo matar Jesus e todos aqueles, e até Pedro negou porque tinha muito medo, o pavor era muito grande. E de repente eles se esqueceram de toda a promessa, de toda a palavra que Deus tinha para eles, e se defrontaram diante da situação e falaram assim: olha, Jesus morreu, acabou tudo. Mesmo que eles já sabiam das notícias, as mulheres já tinham chegado e dito: olha, Jesus não está lá não, o corpo dele não está lá não, lá só está os tecidos que enrolaram ele. Mas mesmo assim eles, não sei, viu, alguém pode ter roubado, enfim, todas as dúvidas que acontecem na nossa vida. Quando nós chamamos a igreja para fazer um desafio como esse, de orarmos por pessoas que estão enfermas, sabe, não é um ritual não, irmãos. A gente fica sonhando todos os dias, agora mesmo, hoje mesmo eu e a Lena conversamos um tempo. Nós queremos fazer um período aqui de 24 horas de oração. Já estou falando isso para a igreja, já como parte dessa mensagem. Nós queremos fazer 24 horas de oração aqui nessa igreja. Uma pessoa sai, a outra entra, enfim, para a gente passar 24 horas de oração. E a gente já está sonhando com isso. Já estamos planejando, imaginando como que nós vamos fazer. Chamar as pessoas que vão aceitar o desafio. E é assim também. E quando nós vivemos essa caminhada, as distrações não tiram os nossos olhos de Cristo. As dificuldades, o medo, a luta. A gente tem conversado, hoje mesmo eu conversei um tempo com o Sérgio. E como que é interessante quando a gente faz uma caminhada sozinho. A gente se afasta, a gente se distancia. A gente arruma tanto, os problemas ficam tão gigantes diante de nós. E às vezes quando alguém se aproxima e fala assim: não, mas não é assim, é por aqui, ó. A palavra de Deus diz assim, olha, eu tenho a experiência assim. De repente você fala: puxa, esse problema não era desse tamanho, ele é um pouco menor. As distrações, as angústias, a ansiedade, né? Como eu disse aqui, a oportunidade aí que o Senhor nos dá às vezes de entender o outro lado, quando nós entendemos, por exemplo, que o partir do pão, e aqui foi o que Jesus fez. Jesus estava lá caminhando com eles. O que está acontecendo? Não, Jesus, poxa, de onde que você está vindo? Em outras palavras, né? Você está desligado, mano, qual é? Você não viu o que aconteceu nesses dias aí? O cara foi morto lá, todo mundo, onde você estava? Você não estava aqui? E Jesus, o que aconteceu? Tá, tudo bem. E de repente, né, ali fala que é uma distância muito grande. E eu imagino que eles tiveram muito tempo para conversar. E eu acredito que os discípulos ficaram ali contando para Jesus a história, né? O acontecimento. E Jesus certo falou: peraí, deixa ele falar, não é bem assim, mas tudo bem, né? Certamente aconteceu isso. Mas eles só foram descobrir que era o Cristo, que era Jesus ali, a partir do momento em que partiram o pão. Olha que interessante. Não foi um milagre que aconteceu, Jesus, a luz veio, e aí uma luz que estava sobre Jesus, um holofote. Não, irmãos, nada disso. Eles continuaram caminhando e conversando, falando sobre tudo. De repente Jesus chegou: vocês vão para lá? Puxa vida, legal. Chegamos: não, Jesus, já está ficando tarde. Vamos, fica conosco mais um pouco aqui. Então tá bom, vou ficar um pouquinho. Eu não estava pensando nisso, mas vou chegar. Então tá bom, Jesus, senta aí. Aí Jesus fala: agora, quando partiu o pão, eles falaram: peraí, esse aqui é o Cristo. É esse Jesus Cristo. Aí quando abriram os olhos, adivinha? Jesus falou: agora vocês já me viram, né? Vocês sabem que eu estou aqui. Então agora eu vou embora. E quantas vezes, queridos, quantas vezes nós vemos Cristo junto com a pessoa. Nós que estamos aqui no dia a dia, eu sempre comento com o pastor, né? Às vezes a gente aconselha, conversa com alguma pessoa e fala: puxa vida, ele tem a resposta do lado dele, por que não usa a resposta que tem? E Jesus está ali falando. Mas hoje eu pude entender através desse texto que a gente só consegue ouvir, entender a voz de Cristo quando nós somos rebanho que estamos junto com o rebanho dele.
Não existe possibilidade de um rebanho ouvir a voz do seu pastor se ele não estiver junto com o seu pastor. Longe ele não vai conseguir ouvir. A comunhão, a adoração, a palavra, o propósito. Uma outra coisa interessante, a esperança da promessa. Como que a esperança da promessa de Deus nos faz ficar próximo de Deus? Como? É maravilhoso. Eu já vivi isso muito tempo, muitos anos, esperando numa promessa de Deus, e a gente fica. Todos os dias você dobra o joelho para falar com Ele. Não é assim? Tem gente rindo aí, né? Mas é assim. Continua, porque é isso que o Senhor quer. O que mais faz nos aproximar de Deus são as promessas que nós cremos que Ele tem para nós. Essa nos faz nos achegar o tempo todo próximo dEle. A missão que Ele tem para nós todos os dias. A experiência de andarmos com Jesus, ela é maravilhosa. Ela é muito boa, mas nós precisamos aprender e entender que o Senhor está conosco em todo o tempo. Eu fico imaginando, e hoje, eu falando agora há pouco que eu estava preparando ali a palavra, e pensando sobre isso, né? Como que é maravilhoso o tempo que a gente está ali preparando uma palavra, e aí você, né? Eu até falei para o Guilherme, esses dias a gente estava lá, eu preparando uma palavra, eu estava com fone de ouvido, falei, Guilherme, às vezes eu fico aqui ouvindo uma canção, adorando, e aí, né, a gente vai ali naquela adoração, o coração cheio de alegria, e a palavra vai fluindo, e o Senhor vai falando. Por quê? Nós estamos ouvindo a voz de Deus. Vocês concordam que se eu estivesse ouvindo um funk não ia dar certo? Provavelmente, irmãos, não ia dar certo, não. Se eu estivesse fazendo uma outra coisa, assistindo um jogo de futebol, estou falando que é pecado, não, irmãos. Mas vida com Deus, de ouvir a voz de Deus, é assim. É com Ele, é andando com Ele, é estando com Ele, é caminhando com Ele. Nós que participamos aí do Ministério de Intercessão, quantas experiências nós temos com Deus. Às vezes, nas madrugadas, nós estamos orando aqui, de repente Deus fala, e a gente começa a chorar na presença de Deus, e o Senhor revela, e o Senhor fala, e é tão gostoso, porque mesmo que não é comigo, mesmo que não é através de mim, mas é bom porque eu sei que Deus está presente, Jesus está presente ali, isso nos traz alegria para o coração. Em Mateus 28:20 vai dizer, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E eu digo para você, a caminhada é lugar de ouvir a voz de Jesus, e a voz dele é inconfundível. E quando esse texto de Mateus 28:20 diz assim, eu estarei com vocês, ele não está falando só para os discípulos lá não, porque vocês concordam que os discípulos morreram, os apóstolos morreram, mas até os finais dos séculos, ele está dizendo para nós, ele está dizendo para aqueles que virão ainda, que ele vai estar conosco, em todos os lugares, e nós podemos dar glória a Deus por isso, irmãos. Se nós não cremos que Deus está conosco, então nós não cremos que Ele ressuscitou. Então não adianta eu vir participar da mesa do Senhor, da Santa Ceia do Senhor, me lembrando que Ele vai voltar, porque eu não creio que Ele ressuscitou. Agora, quando eu creio que Ele está comigo, está do meu lado, está caminhando, Ele não está alheio aos meus problemas, às minhas lutas. E em vez de eu olhar para Cristo, eu fico olhando para as dificuldades, para as lutas. Aí esqueço das promessas, aí eu esqueço da missão que Deus tem para mim. Amados, uma das coisas mais, já vamos encerrar, uma das coisas mais maravilhosas que nós experimentamos no dia a dia, é a comunhão. Quando nós estamos na comunhão com os irmãos, é algo extraordinário que acontece. Ali nós aprendemos experiência, nós ouvimos testemunhos, ali nós conseguimos trocar algumas ideias que às vezes no dia a dia a gente não consegue. E assim com o Senhor também, foi ali no partir do pão, na comunhão com eles, que eles descobriram que Jesus estava ali. Então muitas vezes, eu lembro muito da minha mãe, quando ela estava preparando um alimento, que vinha alguém em casa, ela levantava cedo, acendia aquele fogão a lenha, e ficava ali, né, aquela comida demorava, para ela não tinha problema, porque toda hora ela estava comentando, olha, o fulano vem, será que ele vai trazer? Não tinha telefone, não tinha nada, será que vai trazer? Ela ficava preparando aquele momento. E quando nós estamos vivendo na comunhão, nós vivemos o momento, é uma caminhada. É por isso que nós estamos falando aqui de caminho de Emaús. É nesse caminho que o Senhor está conosco, é na preparação de tudo.
Quando o Senhor está dizendo, olha, eu estou preparando para você um futuro, estou preparando para você um emprego, estou preparando para você um casamento, estou preparando para você um filho, estou preparando para você um bom negócio. Ele não está dizendo, olha, vai vir uma... Não, vai ter uma caminhada. Ele vai nos preparando, Ele vai nos dando fases, e nessa fase Ele está conosco. Eu prefiro imaginar que Deus fica torcendo por mim. Olha, agora fica firme aí, está chegando, está próximo. Aí eu falo, não fica mais um pouco aí, eu estou aqui, ó. É como lá no caminho de Emaús mesmo. Ah, não, acabou, você não lembra? E aquilo lá nós esperávamos, achávamos que ia cumprir através das promessas, mas não foi, acabou tudo. E ele, não, calma lá, eu vou me revelar a vocês, eu vou dizer que eu estou aqui, eu estou vivo, e eu vou continuar caminhando com vocês. E essa é a mensagem que eu quero deixar.